Bem, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos ver essa parte sobre testes de hipóteses aplicados no R, principalmente para essa parte de duas amostras. Então, esse vídeo aqui é um vídeo tutorial para nós estarmos trabalhando isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com esse exemplo, essas duas amostras, para fazer todas as possibilidades de teste de duas amostras no R. Então, esses valores aqui, vamos inserir lá no R e vamos passar a trabalhar com. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos ter 10 observações em cada uma dessas amostras. Só que nós vamos considerar, nesse caso, elas como sendo independentes e dependentes e ver como é que fica o resultado dos testes, tá ok? Então vamos lá, vamos verificar então como vai ficar isso. Então a primeira coisa vai ser o quê? Inserir aqui no R as duas amostras. A amostra 1, que é essa que vocês estão vendo aí já sendo inserida, e na sequência inserir a amostra 2. Então vamos colocar aqui a amostra 2, eu já tenho as duas bases. Se eu pedir para fazer a amostra 1, peço para ele vai exibir lá todas as 10 observações. A mesma coisa para a amostra 2, tá bom? Então, foi inserida a amostra na base de dados que nós vamos trabalhar. Então, vamos dar continuidade para verificar isso daí. Então, qual vai ser o parâmetro que nós vamos colocar no R para fazer o teste T? Vai ser o T.teste. Nós já verificamos que esse T-teste nós realizamos o teste T para uma amostra. Isso já foi feito, vocês já verificaram. Mas para duas amostras, qual vai ser a sintaxe? Vocês vão botar T-teste, a primeira amostra, a segunda amostra e as opções. Tá? Então, vamos verificar como fica o teste T para cada uma das opções agora. Por exemplo, a amostra 1 vai ser o vetor contendo a amostra na qual se quer testar a média populacional, ou comparar a média populacional com a média populacional da amostra 2. Já a amostra 2 vai ser o vetor contendo a amostra 2 para a comparação da média populacional com a média populacional da amostra 1. O que é interessante é nossas opções. A primeira opção que você tem é Alternative. Tá? É um string indicando a hipótese alternativa desejada. Então, você vai colocar ali two-sided, less ou greedy. Ou seja, você vai colocar para two sides se for bicaudal, less se for unicaudal voltada para a direita, para a esquerda, ou greedy se for unicaudal voltada para a esquerda. Dentro da curva da normal significa dizer o quê? Eu trabalho com a parte esquerda da curva da normal, levando o ponto crítico para a parte negativa, ou greedy, eu coloco o quê? Coloco o parâmetro de teste para a parte positiva da curva da normal. Bem, inserida essa parte, vamos então fazer o teste com T.teste. Aí você vai colocar o quê? Amostra 1, vírgula, amostra 2, vírgula. Aí vamos colocar a opção alternative, alternative. E nessa opção alternativa, você vai colocar igual a qual? Two.sided, fecha, coloca isso entre aspas e dá um Enter. Quando você fizer isso, o que você está trabalhando aqui? Você está trabalhando com a igualdade entre as médias. Tá? Então, ele vai estar te dizendo o quê? Ele vai estar te dando o p-valor, a estatística do teste, o p-valor, para testar o quê? Que a diferença entre as médias é igual a zero. Tá? Então, essa daqui é a hipótese alternativa. As duas médias são iguais. Então, o que você percebe aqui? Que o teste T ele foi menos 6,02. Então, se a gente considerar, por exemplo, o nível de significância de 5%, que para teste T bicaudal vai ser 1,96, esse valor vai ser menos 1,96 porque você vai estar trabalhando lá com a parte negativa. Então, você vai estar concluindo o quê? Você vai estar concluindo que as médias são diferentes. Por quê? Esse valor, vamos botar no módulo, é maior do que 1,96. Então, como ele é maior, você rejeita a hipótese nula de que as médias sejam iguais. Então, você conclui que as médias são diferentes. Daqui a média da amostra 1 e a média da amostra 2. São valores
bem diferentes. Se você testar a outra parte, você vai estar vendo o quê? O less e o grid para ver se ela é menor que o parâmetro. Então, vamos supor, dê só para cima a barra e mude aqui o two-sided para o que? Less. Dá o Enter. Olha como ele muda. A diferença entre média é menor que zero. Então, o que você está fazendo aqui na verdade? Vamos dar uma olhada lá na configuração do gráfico. Então, estamos testando o quê? Você está vendo lá a curva da normal? Aquela situação do less, você está testando essa hipótese para a hipótese alternativa, de que μ1 é menor que μ2, ou seja, passando μ2 para cá, tu está testando que μ1 menos μ2 é menor que zero. Se você for lá no R, é essa a opção que você vai ver lá. Vamos lá. Então, é isso aqui que o R está te informando. Olha. A verdadeira diferença entre médias é menor que zero. É aquilo que você acabou de ver. μ1 menos μ2 menor que zero. Então, você vai testar essa hipótese. Ok? O que é que ele diz aqui? Olha, ele te dá o quê? Menos 6,0257. Você, então, vai o quê? Vai rejeitar a hipótese nula. Ou seja, você vai rejeitar a hipótese que μ1 é menor que μ2. Ok? É isso que você está rejeitando aqui. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Tá? Então, se você for reparar, o resultado para o less ele vai ser idêntico, semelhante ao que você teve para o resultado de agora há pouco. Ó. Só que a diferença aqui vai ser o valor da probabilidade. Ele na verdade, a probabilidade se tornou menor. Então, você rejeita a hipótese nula. Diferente se você fizer com grid. Então, clicando aqui, você botar o grid, dá o Enter, olha o que vai acontecer. Notem aqui no p-valor, tá? A diferença agora é essa. No p-valor, ele pega a diferença entre médias é maior que zero. Ou seja, ele está considerando que a hipótese, nesse caso, é μ1 maior que μ2. Ele faz o quê? Ele não rejeita a hipótese nula. Na verdade, ele faz aqui meio que o contrário, né? Ele rejeita a hipótese nula e confirma o quê? Ele vai confirmar que μ1, rejeita, aliás, μ1 não é maior que μ2. E se confirma aqui embaixo. Aqui os valores são os mesmos, tá? O que você vai analisar aqui de diferente é o p-valor. O p-valor desse valor aqui, ele deu acima de 1, ou deu 1. Ou seja, ele é um valor que te indica que a probabilidade de você cometer o erro tipo 1, ela é praticamente nula, nesse caso aí. Então, é isso que você tem que avaliar no teste, tá ok? Então, nesse caso, você viu testando para a amostra igual, menor que a média, maior que a média. Em todos eles você verifica coerência, certo? Então, vamos ver um outro exemplo de opção agora. Bem, outra opção que nós temos é essa daqui, o Pirate, que realiza o teste T pareado. Por que esse teste T pareado? Vocês lembram quando a gente considera duas amostras iguais? Pois é esse teste que vai ser utilizado quando você tem duas amostras iguais. Você coloca o true para informar que as duas amostras elas são dependentes. Tá? Ele já tem como default false, ou seja, ele já parte do princípio de que as amostras que você está trabalhando são independentes. No caso, você tem que botar o Pirate de true para dizer que a amostra ela é o quê? Que ela é dependente. Então, vamos verificar isso como fica lá. Vamos lá para o R e ver esse teste. Bem, então aqui vamos colocar o seguinte. Vamos limpar a janela e vamos colocar o teste. T.teste, amostra 1, amostra 2, vírgula. Aí você vai colocar o quê? O Pirate igual, coloca true. Por quê? Isso daqui vai me indicar que a amostra, elas são o quê? Dependentes. Então, faz o teste. Você nota que dá o resultado da estatística T diferente. Olha. Grau de liberdade 9, p-valor de 0,004
0,000479. Isso aqui indica o quê? Se você pegar e considerar que está trabalhando com aquele valor simbólico que a gente viu de 1,645, ele vai rejeitar a hipótese nula. Ele rejeita a hipótese nula e conclui que as médias são realmente diferentes uma da outra. Tá bom? Então é isso que ele vai estar transmitindo aqui. Bem, a próxima configuração que nós devemos verificar é a questão da variância. Então a variância, como nós vimos, ela pode ser igual ou diferente. Então se você botar o var.equal na opção, colocar o true em seguida, ele vai indicar que a variância populacional é igual nas duas amostras. Caso você coloque o false, indica que a variância populacional de cada amostra é diferente. O default dele está no false. Então você, na verdade, tem que botar esse e o true para considerar que a variância ela é o quê? Elas são iguais para as duas amostras. Então vamos voltar lá para o R e verificar qual é esse resultado. Então, inserindo esse processo, vamos colocar aqui, voltar ao t-test. Eu só vou tirar o parent e vou colocar agora o que? Eu vou colocar o var.equal igual, aí eu coloco true. Com isso, ele indica que a variância elas são iguais para as duas amostras. Então, ele faz o teste. Tá? O resultado ele deu um pouco diferente daquele que a gente viu da primeira forma. Mas você também pode fazer e ver, olha, false. Variâncias não são iguais. Tá? Ele dá o mesmo resultado, praticamente o mesmo resultado. Ok? P-valor, todas as conclusões são muito semelhantes. Ou seja, considerando variâncias iguais ou variâncias diferentes, o resultado e a conclusão são as mesmas. Você tem aí o teste rejeitando a hipótese nula de que sejam iguais as duas médias amostrais de cada uma dessas amostras específicas. Ok? Bem, uma última opção e não menos importante de ser vista é o nível de significância, o confidence level, tá? Que é o que vai determinar aquele intervalo que vocês estavam vendo agora há pouco. Então, vamos rodar o modelo em 3 situações com o nível de confiança de 1%, de 5% e também o nível de confiança de 10%. Então, vamos lá no R e vamos verificar como isso fica. Muito bem, então vamos limpar aqui a janela. Okay? Vamos trabalhar as amostras, considerando o t-teste apenas das duas amostras. Dá o Enter. E aí esse é de igualdade. Tá? Como a gente não especificou nada, ele está verificando a igualdade, ou seja, se são iguais as duas amostras. É um teste bicaudal. O que a gente vai fazer agora é colocar o intervalo de confiança. Vamos ver então como vamos fazer. Vamos primeiro colocar o nível de confiança. Coloque vírgula. Aí você vai colocar conf.level. Aí você vai do conf.level botar igual 0.99. Esse daqui é trabalhando com nível de confiança de 1%. Então você vai notar a mudança aqui nesse intervalo. Olha, ele é para justamente calcular esse intervalo. Note que esse aqui deu diferente, correto? Porque o default dele, se você reparar, para dar esse valor igual acima, é o de 5%. Então dá o Enter, olha, você nota que esse intervalo aqui a 5% são os mesmos. Então quando você não especifica nada aqui, ele está considerando o quê? Que o nível de significância é de 5%. E você vai verificar que esse intervalo vai dar bem diferente se você considerar 10%. Então dá o Enter e olha aí, note que muda o intervalo. Aí você nota o que? Cada vez que você aumenta esse nível de confiança aqui, tá? Ou seja, você diminui a probabilidade de cometer o erro tipo 1, esse intervalo ele vai aumentando cada vez mais também. Tá? Então, no que tange a essa parte de igualdade de duas amostras, era isso que a gente tinha que ver. Tá? Então, vamos para a próxima etapa, que é analisar o quê? A variância proporcional. Então, vamos lá. Bem, como é que a gente vai fazer então o teste para proporções? Você vai botar próprio.teste para realizar o teste de proporções para uma ou duas amostras. Qual é a sintaxe? Você botar próprio.teste, aí coloca x, n, p e as opções. Quem são esses parâmetros? X é o vetor contendo o número de sucessos em cada amostra, n é o vetor contendo o número de realizações de cada amostra, p é o vetor contendo as probabilidades de sucesso de cada amostra. Então, são essas informações que a gente tem que botar. Não precisa botar fracasso, porque automaticamente ele calcula isso. Então, o que você vai fazer?
As opções são importantes, são alternative, que é indicando a hipótese, são two-side, que é bicaudal, less ou grid, que é unicaudal, para a esquerda ou para a direita. O conf level, o coeficiente de confiança do intervalo, e o correct é para fazer uma correção. Se você botar true, ele indica a correção de continuidade de erro que será aplicada. Caso seja falso, que é o default, essa correção de continuidade não vai ser feita. Então vamos lá no R e vamos colocar esse teste. Então você vai fazer o teste para proporção populacional com 104 observações, indicando que esses 104 observações aqui é a quantidade de sucessos, 200 é a quantidade de elementos que você vai testar na amostra, e aqui é o que? A informação que você tem de 60%. Então ele vai estar testando esses 104 sobre 200 contra 60% e verificar se essa proporção é idêntica a essa, ok? Então vamos lá para o R fazer esse teste. Bem, vamos então limpar a janela e vamos colocar lá aquela sintaxe que vimos agora há pouco. Então é prop, então você vai ponto teste, abre parênteses, 104 que é o número de sucessos, 200 que é o número de observações coletadas, 0.6 que é a proporção, a informação da proporção que você tem, e vamos aplicar aí o correct igual a false, sem fazer a correção de erro. Então está aí o resultado. Então o que você vai analisar aqui? Se as proporções, tá, são iguais a 0.60. Como você não botou nenhuma situação, você está testando se ela é igual a 0.6, ou 60%. Esse valor aqui se é igual a esse. Qual é a conclusão que você tem? Você observa aqui que o valor da estatística foi de 5.33. A 5% você o que? Rejeita a hipótese nula de que a proporção seja igual a 60%. Logo eu concluo que essa proporção a 5%, pelo p-valor eu consigo ver que ele é um valor maior do que 1%, logo a 1% ele não é significativo, mas ele é menor que 5%, 0.05. Como ele é menor que 5%, eu posso concluir então que elas são diferentes. Tá? Aqui está o intervalo de confiança e aqui está o resultado da estimativa P. Então, se você mudar o intervalo de confiança, você vai mudar isso daqui, mas a conclusão em cima do teste de hipótese é a mesma ainda. Você mantém esse indicativo. E a proporção que você está vendo aqui de 0,52 ou 52% é essa razão que você está vendo aqui, ok? Bem, então vamos fazer agora o teste para a segunda situação, que é você colocar o prop.teste. Você vai considerar primeiro, colocar aqui um C, 104 o número de sucessos, 50 o número que você vai estar testando, tá? C, agora o que você vai fazer? Vai verificar 295. Deixa eu explicar isso daqui. Essa primeira parte que você está vendo é o número de sucessos da primeira amostra e da segunda amostra. Essa outra parte que você está vendo aqui é o número de eventos, o número de observações da primeira amostra e aqui da segunda amostra. Então, é esse teste que está sendo feito aqui. Vírgula, correct, coloca o false, que você não vai fazer correção de erro, e dá o enter. Quando você fizer isso, ele vai testar automaticamente para duas proporções a igualdade entre elas. Então, ele vai estar testando se essas proporções são iguais ou não. Então, é isso que ele está avaliando aqui. Pela hipótese, ele está considerando os bicaudal. Se você precisar usar a unicaudal, você só faz mudar aqui na opção. Você vai colocar, como já visto anteriormente, a outra opção. Vai colocar o paired igual less. E aqui você tem o quê? Você tem a proporção da primeira e a proporção da segunda. Notem que elas são muito próximas, muito parecidas. Qual é a tendência? É você não rejeitar a hipótese nula, ou seja, o que acontece aqui? Não rejeita a hipótese nula de que sejam diferentes, de que essas duas proporções sejam iguais. Logo, a conclusão de que elas são iguais.
Você tem uma vista aqui do quantitativo de que realmente elas são iguais. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar sobre essa questão dos testes de hipótese para 2 amostras. Eu espero ter ajudado. Então, estudem e preparem-se esse material para a prova. Um grande abraço.